Já é hora. Já é hora de nós falarmos com mais força e com mais poder. Já é hora de nós usarmos a nossa voz com todo o potencial expressivo que ela tem. A voz feminina, ela tem o poder de traduzir a mulher como ser. A mulher que trabalha, a mulher que realiza e, como acabou de dizer Ceilane, a mulher que é mãe. Nós temos, próximo por favor, nós temos uma identidade vocal. Assim como nós temos uma impressão digital que nos marca, nós também temos uma impressão vocal. Cada um de nós tem uma voz que é única, que não existe nenhuma mais igual no mundo. E assim como nós podemos detectar uma pessoa por sua impressão digital, nós também podemos detectar quem é uma pessoa pela sua impressão vocal. A voz, quando é produzida, ela é produzida pelo ar que sai dos pulmões, passa na laringe e bem aqui na laringe, aonde no homem há uma saliência que forma o pomo de Adão, eu chamo de pomo de Eva nas mulheres, estão as pregas vocais. Quando o ar passa, obrigada. Quando o ar passa, as pregas vocais vibram e esse som é amplificado nos nossos ressonadores. Os ressonadores superiores, que é mais a nossa caixa craniana, e os nossos ressonadores inferiores, que é parte da nossa caixa torácica. Esse som que é reverberado, ele se expande no espaço e as pessoas podem nos ouvir. Eles têm harmônicos que dão a nossa identidade. E as palavras, elas são formadas com os movimentos de lábios, língua, estrutura interna que nós temos, que vão nos dar uma palavra que pode ser a palavra amor, onde eu falo a palavra amor com a minha voz e outra pessoa pode falar a palavra amor com a voz dela. No início da nossa tarde, nós tivemos duas palestrantes que apareceram e que foi bem interessante. Eu falei, ai, que pena, que já deu vontade de pegar e exemplificar com elas. Era uma negra, quem estava aqui viu, com uma voz mais grave, uma pessoa que tinha um pescoço mais curto, e depois veio uma pessoa branca, toda mais alongada, com uma voz mais aguda. E eu trouxe o exemplo dessas duas mulheres, para a gente perceber a estrutura física. Essa estrutura, ela interfere na produção do som. Então, nós temos aqui uma brasileira e uma estrangeira. Temos uma grande laringe aqui, certo? Um rosto mais fino, uma estrutura labial mais estreita. Por outro lado, temos um pescoço mais curto, um rosto mais cheio, lábios com mais massa, e tudo isso ajuda a determinar a voz dessa pessoa. Então agora vocês podem, quando conversarem com alguém, começar a olhar no pescoço. Bom, eu acho que esse vai falar um pouco mais agudo, aquele vai falar um pouco mais grave. E um novo universo começa a se abrir para que a gente perceba o outro e também possa se perceber. Só que essa estrutura, ela é apenas uma parte da nossa voz. Ela não representa o todo. Existe uma outra parte, que é a parte emocional, que é a parte como nós vemos o mundo, que é a parte como nós construímos a nossa autoestima, é a parte em que nós somos tratadas dentro da nossa família. Então, se nós temos uma família, ou se essa criança tem uma família que a trata como princesa, e uma princesa não pode se sujar, e não pode gritar,
e não pode discordar, nós estamos tratando essa criança, quando fazemos isso, de uma forma muito infantilizada. E quando essa menina crescer, ela vai trazer em sua voz traços de infantilidade. Existem muitas mulheres que são adultas e ao mesmo tempo têm uma voz infantil. Às vezes a criança é tratada com violência, ou é abandonada, ou vive em um ambiente familiar de muito conflito. Ela pode se retrair, se entristecer e ter uma voz bem pequena. E ela cresce se expressando frente ao mundo com essa voz, uma voz abafada, uma voz que fica presa na garganta. E mesmo quando adulta, em situações em que se exige que ela fale, ela terá dificuldade. O melhor é podermos crescer em famílias que deixam sermos quem somos. Quando uma criança é tratada, uma menina, como um ser que gosta de brincar, que gosta de subir em árvore, que gosta de se sujar, que pode gritar, que brinca do que ela quer, as chances que ela tem de ter uma voz natural, de ter brilho em sua voz, é muito grande. E aí a gente pode perguntar o seguinte: isso acontece com todas as crianças? Ou seja, todas as crianças que passarem por essa situação vão ter uma voz infantil? Ou todas as mulheres que têm traços infantis na voz é porque tiveram essa infância? Não necessariamente. Claro, cada caso é um caso. Mas nós podemos perceber que na história das mulheres isso acontece com bastante frequência. Não, um pouquinho aqui. E os homens? Os homens trazem também inscrito na sua voz a sua história emocional. Além da estrutura física, aquilo que eles passaram também pode acontecer. Só que o que nós vemos com mais frequência é que as mulheres têm mais distúrbio e problemas vocais. E não é, gente, porque a mulher fala mais do que o homem. Isso não é verdade. Os homens falam muito mais do que as mulheres. Se nós observarmos em um grupo de pessoas, digamos uma reunião social, um grupo de homens e um grupo de mulheres, as mulheres estarão conversando e os homens estarão dando risada, falando alto, porque eles marcam o seu território com a sua voz também. Então o homem traz essa voz mais externa, mais marcante para mostrar: ei, eu estou aqui. Enquanto que a mulher, ela conversa, mas conversa com uma outra intensidade, com uma outra intenção também. E o que nós vemos muito é que as mulheres engolem. As mulheres têm mais dificuldade em dizer não. As mulheres atendem mais, são treinadas para estar à disposição. E muitas vezes, dentro desse comportamento, fica aquele nó na garganta. Aquele sapo que não desce. Aquele incômodo que está preso aqui e ela não consegue soltar. Isso acontece, falando fisiologicamente, porque é uma pressão, um fechamento laríngeo e uma elevação da laringe que ela percebe que, sob alguma forma, há uma ameaça. Então, para proteger as vias aéreas, a laringe se fecha. E aí fica uma voz apertada, fica uma voz
em que as mulheres, quando vão falar, sai uma voz esganiçada ou sem projeção. Se nós pensarmos em uma briga de um homem e uma mulher, normalmente o que acontece? A mulher começa falando com o homem normal. Você fez o que nós combinamos? E o homem pode responder: ah, não deu tempo, deixei para fazer amanhã. E a mulher fala: como não? Ela começa a ir para o agudo. É que eu tive outras coisas para fazer, e não te preocupa, amanhã eu faço. E a mulher fala: mas como? A gente combinou. Por que você sempre faz isso? A voz da mulher fica mais aguda. Isso é mais comum do que a gente imagina. Ou quando nós estamos emocionadas, encontramos uma amiga. É uma emoção que faz a voz subir. Já é tempo de nós escutarmos mais a nossa voz. Já é tempo de nós nos empoderarmos com a nossa voz. E foi dessa forma que essa pessoa chegou até mim. É uma mulher de 43 anos, muito poderosa, com uma formação na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos. Uau! Uau! Que currículo! E ela chegou com a queixa de que, com 2 horas de palestra, a voz dela ficava abafada e ela não conseguia, perdia o brilho. Nós trabalhamos, durante o levantamento do histórico dessa pessoa, nós vimos que ela se relacionava com a mãe sempre aos gritos e com o pai silenciando, porque o pai tinha uma voz tão potente que fazia com que ela temesse o pai. Além disso, ela sempre ouvia do pai que não estava bom o suficiente, aquilo que ela fazia. Então ela temia muito. A gente pode ver com esse currículo, ela não ficou no espaço da menina que se retrai e não pode fazer nada. Ela saiu para o mundo. Só que agora que ela usa mais a voz, havia uma tensão na voz dela, que o excesso, o aumento de uso da voz, fez com que ela precisasse se trabalhar. E durante o trabalho, o que apareceu? Ela usava uma voz num registro mais agudo do que era o registro natural. E por que ela fazia isso? Para não se identificar com o pai, que tinha uma voz muito forte e era uma voz de autoridade negativa para ela. E na base da voz feminina, a voz dela era num espectro mais grave, que é a voz que está surgindo agora. E é uma voz que tem veludo. E o que essa pessoa fala? Que as pessoas estão ouvindo mais quando ela fala, que quando ela pede alguma coisa, ela é atendida mais rapidamente e que ela está mais centrada nos atendimentos que ela faz. Queria trazer para vocês a história de Eco. Eco é um mito da Grécia. Ela era uma ninfa muito alegre, serelepe e faladeira. E a esposa de Zeus, Hera, se cansou do barulho da Eco e deu um castigo para ela, que ela não poderia mais falar por conta própria. Ela só poderia reproduzir os sons, a fala que ela ouvisse. Eco ficou muito triste nessa condição, se retraiu e se afastou das outras ninfas e ficou mais isolada no bosque. Um dia ela viu Narciso tomando ela viu Narciso e ficou completamente apaixonada e tentou chamar a atenção dele. E ele não a notava porque ele só olhava para si. E ela
ia de um lado, ia de outro, o seguia, chamava a atenção de todas as maneiras e não alcançava sucesso. E ela começou a definhar. Foi definhando, até que o seu corpo desapareceu, restando apenas uma voz que reproduzia o som de outras vozes. Já é hora. Já é hora de nós trazermos o protagonismo na nossa comunicação. É hora de nós mostrarmos a nossa força. É hora de nós conhecermos a nossa história. É hora de nós trabalharmos a nossa voz. Nós trabalhamos o nosso corpo. O convite que eu faço para vocês é que nós não sejamos um eco, e sim sejamos uma voz. Muito obrigada.